Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 25. Nós faremos a leitura dos versos 27 ao 34. Na verdade, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Gênesis, no seu capítulo 25, iniciando no seu verso de número 27. Como eu disse, procederei, pois, à leitura. Peço aos irmãos que acompanhem. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, eterno Pai, nós estamos diante do Senhor nesse momento, Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a falar através de mim, e que o Senhor abençoe toda essa igreja, a começar em mim, ó Pai, que eu não seja um empecilho daquilo que o Senhor quer comunicar ao seu povo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu acredito que boa parte dos irmãos tenham visto já esse filme, que passou alguns anos atrás. Esse filme conta a história de um advogado, infelizmente um advogado mal intencionado, porque ele não conseguia proceder a sua vida de forma verdadeira. Ele estava sempre usando a mentira. A mentira era a principal ferramenta dele. Mas isso ele não usava apenas na sua profissão, ele usava no seu dia a dia, usava em qualquer circunstância. O seu filho, já cansado de tantas mentiras e tantas coisas que ele dizia, que dizia que ia fazer e não fazia coisa alguma, ele chega e no seu aniversário, ao assoprar a vela do bolo, ele diz: eu queria que meu pai nunca mais mentisse, pelo menos ele não mentisse por um dia. E aquele pedido foi acatado. E ele não conseguiu mentir nenhuma vez sequer, nem coisas mais bobas, como simplesmente concordar com a roupa de uma colega de trabalho. Ele dizia: a sua roupa não está bem, você precisa emagrecer para vestir essa roupa. As coisas mais simples ele não conseguia mais fazer como ele fazia. E ele vai para o julgamento e sofre penosamente, porque não conseguia mentir. Frente ao juiz, só conseguia falar a verdade. E a verdade estava indo contra o seu cliente. Queridos, é impressionante, mas o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, ele parece que a mentira é uma coisa muito comum. Parece que sem essa falsidade, essa mentira, o mundo não estaria se sustentando. A começar pelos altos cargos públicos, aos altos cargos da política, onde muitos ali dizem a mentira com a cara mais deslavada, na frente da televisão, na frente dos jornalistas, do rádio, mas quando é colocado de uma forma que ninguém está vendo, uma câmera escondida, aí a verdade aparece. O nosso texto de hoje, ele traz a história de uma pessoa que de fato seria um grande empreendedor nos nossos dias, porém daqueles mal intencionados. Porque o negócio dele era sempre procurar aquilo que lhe trazia uma vantagem. Ele
queria uma vantagem. Então, Jacó estava disposto de fato a conquistar aquilo, mas tem um momento certo. Ele faria de forma bem arquitetada o momento que ele fosse fazer isso. Vamos contar um pouco agora dos patriarcas, de alguns dos patriarcas da Bíblia, a família de Abraão, no qual Jacó e Esaú são netos. No mesmo capítulo 27, um pouco antes do capítulo 25, um pouco antes dos versos 27 e 19, no verso 23, nós vamos vendo no período gestacional em que Rebeca estava gerando os gêmeos Esaú e Jacó, ela sentia que eles estavam se degradando dentro da barriga dela, estavam lutando, e ela não entendia, Senhor, por que vivo eu então? Porque ela era estéril. O próprio texto vai nos informar isso. E através da oração de Isaac, Deus abençoa ela para que ela possa vir ser mãe de filhos. E ela sofre isso e questiona Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? E Deus fala para ela: olha, dentro do seu ventre existem duas nações. O mais moço, o mais velho servirá ao mais moço. E realmente é o que acontece. Caminhando um pouco, quando acontece o nascimento dos gêmeos, Esaú sai primeiro e Jacó sai agarrado ao calcanhar de Esaú. A coisa toda começa já no nascimento. E Jacó recebe um nome bem propício a ele. Jacó. O nome de Jacó significa enganador. Então, queridos, caminhando um pouco mais, nós vamos vendo que Esaú se torna um perito caçador, motivo pelo qual Isaac o prefere. E Rebeca já tinha preferência por Jacó. Jacó já era um homem pacato, civilizado, ele era muito esperto, via as coisas, não a curto prazo, mas sim a médio e a longo prazo. Então, em dado momento dessa história, Esaú chega de uma caça muito cansado, quase morto mesmo. E ele chega a Jacó e vê Jacó fazendo aquela comida. Fala: Jacó, me dá um pouco disso aí, pelo amor de Deus, cara, eu vou morrer. Quando o termo que nós temos aqui, o termo hebraico que nós temos aqui para mostrar a intensidade do que é essa fome de Esaú, é o termo ayef, que significa nada mais do que ele está esgotado. Ele está realmente, então causa essa intensidade muito grande. Esaú, de certa forma, exagera um pouco a mais ainda. Fala: se eu não comer, eu vou morrer, cara, pelo amor de Deus, me dá um pouco aí. A melhor coisa quando estamos com ou quando vemos uma comida é termos muita fome, porque a comida ela tem muito mais sabor quando estamos com muita fome. Assim, Esaú via aquela comida, lhe dava água na boca. Então, queridos, Jacó pensou: bom, estou vendo aqui uma possibilidade boa para aquilo que eu estou querendo faz tempo. Cozinhou de fato o seu bilhete premiado. E chega a Esaú e fala: tudo bem, eu te dou, mas primeiro você vai ter que me vender o direito da sua primogenitura. Esaú de fato não tinha noção, ou pelo menos não estava raciocinando o suficiente para entender o que ele estava disposto a abrir mão. Mas Jacó sabia muito bem aquilo que ele estava abrindo mão, passando para ele. Então Jacó faz com que Esaú jure: olha, pode jurar, eu quero isso. Eu quero que você jure a primogenitura a mim. Então, após Esaú fazer isso, Jacó toma o direito disso. Esaú não é homem que pensa nas consequências das coisas
que ele estava fazendo. Então, Jacó estava apenas se aproveitando, tirando realmente a vantagem daquele momento. No livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 16, ele considera Esaú como impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Jacó não fez talvez o que fosse correto, porque se aproveitou, sabendo da forma como seu irmão era, se aproveitou, mas Esaú também pisou na bola de fato. Caminhando um pouco no nosso texto, queridos, nós vemos que erradamente, por vezes, tiramos proveito da situação também. Uma certa ocasião, eu conversava com um colega, ele me contou uma história de um avião. Esse avião ele estava partindo da Índia, com destino aos Estados Unidos. O objeto ao qual traçava a rota, ou dava a orientação da direção, me perdoem os profissionais da aviação que temos na nossa igreja, estava um pouco desregulado, estava um pouco fora. Mas aqueles pilotos falaram, não, acho que pouca coisa, muito pouca coisa para a gente parar, vamos embora. Passados 300 quilômetros não é percebido nenhuma diferença. Passados 3.000 quilômetros, eles começaram a estranhar um pouco a rota ao qual o avião estava seguindo, pela experiência do trajeto que eles já vinham fazendo. Passados 3.000 quilômetros, aqueles homens, aqueles pilotos, estavam totalmente perdidos. O combustível daquele avião acaba e aquele avião cai sobre o mar. E todos aqueles que estavam no avião morrem. Esse é um belo exemplo, queridos, para nós entendermos que as pequenas falhas, pequenos desvios, podem gerar falhas terríveis por causa de um pequeno desvio da precisão daquele aparelho que orientava a direção a eles, fez com que eles se perdessem de forma trágica, matando talvez centenas de vidas. Nós vamos vendo que durante nossa vida, de fato nós cometemos falhas. Nós achamos que tudo bem, isso aqui é bobeira, todo mundo faz, vamos fazer também. Queridos, primeira vez que o homem achou por bem se distanciar de Deus, a não fazer a vontade de Deus, ele foi penosamente prejudicado. O primeiro relato que nós temos é Gênesis 1, no seu verso 27. Nós sabemos que Deus foi quem criou o homem. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais diferentes de Deus nós ficamos. O homem ele foi feito com apenas um objetivo: agradar a Deus, gozar para sempre, adorar a Deus. E quando ele não faz aquilo pelo qual no fim ele foi criado, ele começa a se prejudicar e ele começa a se afundar. É interessante que o pecado ele faz com que nós não percebamos. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã. Hoje eu acho que errei muito drasticamente. Amanhã, não tanto. Depois, isso é normal, todo mundo faz. Nós estamos totalmente distantes de Deus. Uma coisa importante que nós temos que colocar aqui é que Jacó, ele não roubou, ele não mentiu, mas sim usou de esperteza. Um termo bastante comum em nossa cultura, usou da malandragem. Vou fazer uma breve comparação que não se iguala ao que foi. Eu tenho uma bicicleta e proponho para o irmão aqui, eu vou trocar a bicicleta no seu carro. Você aceita, irmão? Vamos lá.
estou certo de fazer uma proposta dessa para alguém? Um bem que custe talvez 20, 100 vezes menos que o outro bem? Isso aí é quando se aproveitam da situação. Jacó, de fato, ele é um aproveitador. Um aproveitador. Enganou e o seu irmão, pela circunstância, aceitou. Coisas do nosso cotidiano nós estamos habituados a fazer. Nossa, aquele cara lá, ele não está pagando imposto de renda como deve. Ele está comprando coisas de forma, sabendo que aquelas coisas são de origem duvidosa. Acho que eu vou fazer também. Mas os governantes nos roubam tanto. Por que eu tenho que pagar tudo? Queridos, não cabe a nós julgar os atos de ninguém. Porque cada um dará conta daquilo que fizer. Eu darei conta daquilo que eu faço. E cada irmão dará conta daquilo que faz. Então, faça a sua parte. E aquele que não faz, deixe de cuidar. Deus vai cuidar. Com certeza. As coisas não foram, de fato, ruins para sempre para Jacó. Jacó tem que sair horrível da presença da sua família, porque no fim da vida quase de Isaac já não estava enxergando mais. Então Isaac chega a Esaú e fala: olha, filho, eu estou para morrer, porque eu já não estou enxergando. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Se vai tudo parar de funcionar amanhã ou depois. Então, vai lá, caça o melhor para mim, traga e faça para que eu te dê a bênção. Essa bênção funcionava como passar bastante. Então, Rebeca escuta aquilo, como ela tinha preferência por Jacó, fala: Jacó, é o seguinte, vai lá, caça lá, pega um cabrito lá do rebanho de seu pai. Eu vou fazer o melhor do jeito que seu pai gosta. E mãe, mas como eu vou fazer isso? Meu irmão, ele é coberto de pelos, da região do pescoço, dos braços. Meu pai vai perceber, mesmo que ele não esteja enxergando, ele vai apalpar. Não, você vai lá e pega uma roupa do seu irmão para você ficar com o cheiro dele. E o couro desse animal aí você põe sobre os braços e sobre a região do pescoço, para que ele pense que é o seu irmão. Jacó toma a bênção. E naquele tempo não tem cartório. Vai lá, tu conhece aqui no cartório, assina e arquiva. Pronto, o contrato está assinado. Não, naquele tempo era a palavra. A palavra era a verdade. Então, Isaac vai e abençoa aquele que daria continuação à aliança feita a Abraão por Deus. Quando Esaú chega e descobre o que ele faz, ele quer matar o irmão. Então, Jacó, tanto Rebeca quanto Abraão falam: somos daqui, vai para Padã Arã, a terra de Labão, irmão da sua mãe, irmão de Rebeca. Nessa caminhada, ele chega a Padã Arã, conhece Rebeca, Deus fala com ele, através do sonho, onde ficou edificado Betel, que significa casa de Deus. Em Gênesis 28, de 10 a 17, não vou ler, os irmãos que quiserem acompanhar. E ele chega à casa de Labão e começa a trabalhar. E diz para Labão: olha, eu gostei da sua filha Raquel, eu quero me casar com ela. Ok, trabalhe 7 anos para mim e você terá Raquel. Fui lá, trabalho duro. Mas não é que quando ele casa, quando completa os 7 anos, ele recebe aquela esposa, ele foi enganado. O príncipe da enganação foi enganado, queridos. O velho ditado: feitiço veio contra o feiticeiro. Ele de fato chega a Labão e fala: não, peraí, eu não quero Lia, eu quero Raquel. Por amor dela que eu trabalhei durante esses 7 anos. E ele então fala: olha, você não sabe que aqui na nossa terra não fazemos?
Aqui em nossa terra, casamos primeiro a primogênita, depois a mais nova. Se você quiser, trabalha mais 7 anos. Imagina só, que trabalha 14 anos. Realmente é um cara muito apaixonado. Né? Trabalha 14 anos. E por fim, Labão cede então a Raquel. Ele trabalha por volta de 21 anos na terra de Labão. E ele resolve voltar para a sua terra. Mas na verdade não é ele exatamente que decide. É Deus que fala com ele. No capítulo 32, de 9 a 12, nós vamos encontrar essa informação. Mas Jacó pensa, eu vou chegar lá, passou 21 anos, mas meu irmão vai me matar. Ele estava morrendo de medo. Estava morrendo de medo. Mas ele chega, ele não espera a atitude do irmão, ele não acreditava na atitude do seu irmão. No capítulo 33, no seu verso de número 4, acontece o reencontro dos irmãos. Esaú abraça a Jacó e beija ele. Podemos ver que a ação de Deus, todo esse tempo, Jacó serviu para ser trabalhado por Deus. Deus trabalha, de fato, na vida de Jacó. A principal mudança, se os irmãos acompanharem diversas vezes na palavra de Deus, vão ver a mudança marcada pelo nome. A mudança de nome é a principal evidência da mudança do caráter. E nós vamos ver isso aí em Gênesis 35, no seu capítulo 10, quando Deus diz: tu não mais te chamarás Jacó enganador, mas sim Israel, homem reto e digno, homem verdadeiro, homem honesto. Ele passa, de fato, por dificuldades. Por quê? Porque ele teve que abrir mão da sua família, do seu campo, e foi errante para outro lugar, sem saber como seria a recepção desse tio dele. Sem saber que ele ia conhecer a mulher que o fez trabalhar 14 anos por ela. O Deus que concedeu a Jacó esse retorno, queridos, é o mesmo Deus que hoje também nos proporciona nova vida, nova história nos dias de hoje. Pois pela graça de Deus somos de fato mudados. É importante entendermos que aquele mesmo Deus que agiu, Ele está agindo hoje, Deus. E não vai deixar de agir nunca. Hebreus, no seu capítulo 13, no seu verso 8, vai dizer: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e para sempre. As coisas mais difíceis do qual nós estamos passando hoje, Deus não está quieto, mas Deus usa o tempo dele para que nós entendamos que Ele é Deus acima de todas as coisas da nossa vida. Ele está nos moldando e trabalhando na nossa vida. Durante o seminário, que a graça de Deus está acabando, faltam só 6 meses, eu passei por algumas dificuldades, várias, mas teve uma que marcou bastante. Alguns anos atrás eu perdi a minha avó. Só que a minha avó, ela era viúva quando a minha mãe tinha 2 anos. Né? Quando alguém casa com uma mulher e a mãe é viúva, pode ter certeza que ela vai ter. Minha avó morou a vida toda minha. Algumas vezes ela chegou a morar por perto, fora da casa, mas ela morou conosco a vida toda. Foi muito forte essa perda para mim, porque minha avó era minha mãe. Ela tinha um carinho grande, ela tinha uma preocupação grande.
Nos dias que eu voltava para Taubaté, minha avó acordava cedo, ficava lá preparando as coisas, esperando a expectativa da minha chegada. E ela foi muito responsável pela formação da pessoa que hoje eu sou e do servo de Deus que hoje eu sou, porque minha avó de fato era uma pessoa muito, muito crente no Senhor Jesus. Mas aquilo que parecia ser uma perda quase drástica, muito drástica, me sangrou de fato o coração, parecia que ia me derrubar, mas eu via o cuidado de Deus na minha vida, porque eu sabia, Deus me fazia entender que tem coisas para acontecer na sua vida que eu quero fazer, eu vou te manter de pé, e Deus me manteve de pé, e eu estou hoje de pé, adorando esse Deus que a minha avó adorou até o último dia da sua vida. Deus hoje quer mostrar, queridos, para cada um de nós, que não importa as dificuldades às quais nós estamos passando, não importa as tentações às quais nós somos submetidos, Ele está conosco. Nós temos que simplesmente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, cuida de mim, sozinho eu não vou conseguir. Todo tipo de profissional é passado pela tentação de fazer aquilo que não é correto. Todos nós somos tentados a fazer aquilo que sabemos que é errado. E só nós abraçarmos esse pecado, ele vai ficar bem abraçado conosco. Não vai nos largar de fato. Que Deus possa cuidar de cada um de nós e que nós possamos realmente buscar nele a esperança, buscar nele, de fato, a mudança que precisamos ter em nossa vida. Que Deus, a cada dia, nos faça mais parecidos. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez por isso. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos trouxe, Pai, para dar o recado que o Senhor tem que dar a essas pessoas que estão aqui e aquelas que nos acompanham através da internet. Pai, nos ajuda a ser fiéis, Pai. Nos ajuda a ser justos. Faz-nos ser, Pai, mais parecidos com o Senhor. Porque quanto mais parecidos com o Senhor, menos nós vamos desagradar. Cuida de nós. E cuida de todos. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.